Olá, meu nome é Camila e hoje eu vou apresentar a continuação da última aula sobre desenvolvimento humano, agora da quarta à oitava semana. Hoje o nosso foco será o desenvolvimento do aparelho branquial e anomalias da face, desenvolvimento do sistema nervoso e de órgãos dos sentidos, alguns defeitos do fechamento do tubo neural e, por fim, vamos falar sobre a síndrome do álcool fetal. Na quarta semana, a faringe primitiva é envolvida pelo aparelho branquial, que será responsável pelo desenvolvimento da cabeça e do pescoço também. Esse aparelho é constituído pela presença de arcos e fendas ou sulcos branquiais, além das bolsas faríngeas. O embrião possui 5 pares de arcos branquiais, tendo as fendas e as bolsas entre os arcos externa e internamente, respectivamente. Os arcos possuem a ectoderma externamente, endoderma no seu interior e o mesoderma no meio, onde são encontrados um eixo cartilaginoso, componente muscular, um nervo associado e uma artéria. Nessa imagem da esquerda estão destacados os dois primeiros arcos, sendo que o primeiro par de arcos é responsável pelos processos mandibulares e maxilares, através das células que migraram da crista neural. Inicialmente, os processos mandibulares possuem a cartilagem de Meckel, até que ocorra a ossificação intramembranosa do mesênquima. A ossificação endocondral permite o crescimento da mandíbula, a formação do martelo na parte dorsal da cartilagem de Meckel, enquanto a intermediária forma ligamentos anterior do martelo e esfenomandibular. A região dorsal resulta na bigorna e no esfenoide. O segundo par, com a ossificação das extremidades dorsais, dará origem ao estribo e ao processo estiloide. Da região ventral forma-se o corno menor e a parte superior do ióide, e por isso esses arcos são chamados de arcos ióides. Entre o processo estiloide e o ióide, forma-se o ligamento estilo-ióideo. O terceiro par de arcos, destacado na cor laranja na imagem da esquerda, dá origem ao corno maior e à parte inferior do osso ióideo. A partir do quarto e sexto pares, surgem a epiglote e cartilagens da laringe, tireoide, aritenoide, cricoide cuneiforme e corniculata. O quinto par é ausente. Aqueles 7 pares de sometômeros que a gente viu na outra aula, somados aos primeiros somitos, dão origem aos componentes muscular dos arcos branquiais, onde no primeiro par surgem músculos da mastigação e do tensor do tímpano. Do segundo par surgem músculos da expressão facial. Do terceiro o estilo faríngeo, enquanto o tecido muscular do quarto e do sexto par originam músculos da faringe e da laringe. Os nervos presentes nos arcos branquiais têm origem no encéfalo e inervam a pele, a mucosa e os músculos derivados dos arcos, originando diferentes nervos em cada arco. O primeiro par de sulcos forma os meatos acústicos externos, enquanto o terceiro em diante são obliterados pelo desenvolvimento do segundo, dando ao pescoço um revestimento com apenas o segundo par de arcos, tomando um aspecto liso. Cada par de bolsa faríngea dá origem a uma estrutura diferente. O primeiro par forma as tubas auditivas e cavidades timpânicas. O segundo par é responsável pelas tonsilas palatinas, ou amígdalas. O terceiro par é pelas glândulas paratireoides inferiores, a partir da sua região dorsal, e pelo timo, a partir da sua região ventral. Essas duas estruturas migram, tendo a paratireoide agora na região dorsal da tireoide, enquanto o timo no mediastino anterior do tórax. O quarto par, a partir da sua parte dorsal, origina as glândulas paratireoides superiores, enquanto a ventral as células parafoliculares da tireoide. O desenvolvimento da face ocorre entre a quarta e a 10ª semana, a partir dos processos frontonasal, maxilares e mandibulares. O processo frontonasal inicia do mesoderma, que se situa na parte ventral da porção cranial do tubo neural, onde há células mesenquimais vindas do cérebro anterior e médio. Os processos maxilares e mandibulares iniciam do primeiro arco, tendo células mesenquimais também vindas do cérebro anterior e médio nos processos maxilares, enquanto os mandibulares com células mesenquimais vindas da crista neural do cérebro posterior e médio.
Acima dos processos maxilares surgem placóides, que se diferenciarão no cristalino dos olhos. Enquanto o processo frontonasal contam com placóides nasais, que a partir de uma depressão formarão as fossas nasais, enquanto o ectoderma é o epitélio olfatório. O mesoderma ergue-se e dá origem ao processo nasal mediano, processos nasais mediano e lateral. Entre os processos maxilares e nasais laterais há uma fenda, que é o sulco nasolacrimal. Surgem ainda o ducto e o saco nasolacrimal, onde o ducto encontra-se no canto medial do olho-cavidade nasal e funcionando como um dreno para o líquido lacrimal. Ainda na quarta semana, os processos mandibulares são fundidos. A partir da quarta semana até a oitava, os processos maxilares aumentam de tamanho e são fusionados então aos processos mandibulares e aos nasais laterais e medianos. Os processos mandibulares originam então a mandíbula, a parte inferior das bochechas, o lábio inferior e o queixo, enquanto os maxilares originam a maxila, ossos zigomáticos, porção escamosa de ossos temporais, região superior das bochechas e o lábio superior. O processo frontonasal é responsável pela formação da testa e parte dorsal do nariz. Já os processos nasais laterais formam as asas do nariz. Ocorre a fusão dos processos nasais medianos, que dão forma ao septo nasal, restante do dorso e ponta do nariz, além do segmento intermaxilar, que é dividido em três partes: componente labial, que formará o filtro do lábio; componente maxilar, que vai formar os quatro dentes incisivos; e o componente anterior do palato. Já na sexta semana, inicia a separação dos lábios e da gengiva, com a formação da lâmina lábio-gengival. A parte oral da língua é desenvolvida a partir de duas proeminências distais e uma mediana, a partir do primeiro par de arcos branquiais. A parte faríngea da língua é desenvolvida a partir da cópula vinda do segundo par de arcos branquiais e da eminência hipobranquial vinda do terceiro e quarto pares de arcos. Surgem, então, as papilas linguais circunvaladas e foliadas, mais tarde as fungiformes e, por fim, as filiformes, já na 11ª semana. Da 11ª à 13ª semana, então, surgem os corpúsculos gustativos. O palato vem do mesoderma das proeminências nasais mediadas e de proeminências maxilares. As proeminências nasais mediadas sofrem fusão, originando segmento intermaxilar, importante no processo palatino mediano, que por sua vez é responsável pela parte anterior do palato. Surgem então os processos palatinos laterais em ambos lados da língua e depois migram para a região superior à língua e fusionam-se, causando a separação das cavidades nasal e oral. Na região pré-maxilar da maxila, o osso se desenvolve no palato anterior, que se estende até os processos palatinos laterais, formando o palato duro. As outras regiões não ossificadas constituem o palato mole e a úvula. Alguns problemas e falhas durante o desenvolvimento fetal podem ocorrer, podendo causar algumas anomalias na face. Por exemplo, o lábio leporino, que é causada pela não fusão entre os processos maxilar e nasal mediano. Com a não fusão entre os processos maxilar e nasolateral, gera uma fenda facial oblíqua, mantendo o sulco nasolacrimal e gerando uma fissura ao lado do nariz. A não fusão entre os processos nasais medianos gera uma fenda labial mediana e nariz bífido, com o septo nasal dividido e as narinas muito separadas. Dependendo do nível, essas falhas podem gerar um sulco na ponta do nariz, enquanto algumas variações na fusão dos processos mandibulares geram a covinha no queixo. Drogas anticonvulsionantes ou corticoides podem causar fenda palatina, que acontece com a não fusão dos processos que formam o palato. Com a baixa migração de células da crista neural para o primeiro par de arcos branquiais, pode ocorrer a micrognatia,
ou agnatia, mandíbula pequena ou ausente, respectivamente. Por algum erro durante o fechamento dos processos palatinos laterais, pode originar a síndrome de Pierre-Robin, com micrognatia, fenda palatina e defeitos nas orelhas. A síndrome de... aqui. A síndrome de Treacher-Collins, ou desostose mandíbulo-facial, tem causa parecida com a de Pierre-Robin, onde as células provenientes da crista neural no primeiro par de arcos branquiais é presente em baixos níveis, causando subdesenvolvimento da mandíbula e dos ossos zigomáticos, palato alto ofendido, dentição incompleta, além de anormalidades na orelha. O tubo neural, então, dará origem ao sistema nervoso central, tendo a parte anterior ao quarto par de somitos originando o encéfalo, enquanto o resto origina a medula espinhal. O neuroepitélio possui células glial radial, que pode gerar células da glia ou neurônios. Entre a 8ª e a 22ª semana, há a produção de neuroblastos, que se diferenciarão em neurônios que, com a sua migração, inibem a proliferação de células gliais radiais. Essa migração origina a zona intermediária. Na 4ª semana, a região anterior do tubo neural dá origem a 3 vesículas encefálicas, prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. Surgem ainda 2 protuberâncias lateral ao encéfalo, que são as vesículas ópticas, que são primórdios dos olhos. Na 5ª semana, então, o telencéfalo e o diencéfalo são originados a partir do prosencéfalo, enquanto o robencéfalo é dividido em metencéfalo e mielencéfalo. O mesencéfalo não sofre modificações. O telencéfalo, por sua vez, dá origem aos hemisférios cerebrais. A partir do 3º mês, começa a surgir sulcos e giros que aumentam a área do córtex. O rinencéfalo começa a ser formado na 6ª semana, a partir da parte ventral do telencéfalo, constituído por bulbos olfatórios e pedúnculos olfatórios. Esses bulbos passam para a cauda do córtex cerebral informações sobre odores sentidos, onde serão analisados. Na parte cortical encontra-se o hipocampo, importante na memória e aprendizado. Surge então o neocórtex entre o 3º e o 7º mês de desenvolvimento, importante para o armazenamento de informações da aprendizagem, memória, fala, atividade voluntária e controle inibitório. Dos hemisférios cerebrais surgem os lobos frontal, temporal, parietal e occipital. Enquanto o hemisfério cerebral direito controla e recebe informações vindas do lado esquerdo do corpo, o hemisfério esquerdo é o contrário. Entre diferentes estruturas cerebrais, há diferentes conexões entre elas, como a comissura anterior, ligando os 2 bulbos olfatórios, a comissura do fórnix ligando as estruturas do hipocampo, o corpo caloso ligando áreas neocorticais da direita e da esquerda, e o quiasma óptico cruzando uma parte das fibras dos nervos ópticos para o outro lado. O diencéfalo, então, diferencia-se em hipotálamo, tálamo e epitálamo, além de assistir à formação da hipófise, olhos e glândula pineal, responsável por secretar uma substância importante na regulação do ciclo sono-vigília. O hipotálamo controla as funções viscerais como o sono, homeostasia, temperatura corporal, atividade cardíaca, ingestão de alimentos e líquidos, comportamento emocional e sexual, além de respostas corporais através da secreção de hormônios da hipófise. O tálamo é responsável por receber estímulos visuais, auditivos e táteis que serão enviados ao córtex cerebral, enquanto o epitálamo tem associação ao hipotálamo, referente à mastigação e deglutição.
O infundíbulo, que dará origem à neurohipófise, é formado a partir do diencéfalo, assim como a bolsa de Raschke, que dará origem à adenohipófise e que é formada pela cavidade oral primitiva, o estomodeu. O teto diencéfalo é composto por uma camada de ependimócitos que formam o líquido cerebroespinal a partir do plasma do sangue, que circula por diferentes partes do cérebro e da medula espinhal, transportando oxigênio, glicose e outras substâncias essenciais, além de remover substâncias tóxicas e proteger o sistema nervoso contra choques mecânicos. Da quarta à quinta semana, o robencéfalo é segmentado, e nesses segmentos terão origem vários corpos celulares de nervos cranianos. O metencéfalo dá origem ao cerebelo, a ponte e a parte cranial do quarto ventrículo. O cerebelo tem como função a coordenação de movimentos, postura, equilíbrio, além de funções como aprendizagem motora, memória de procedimentos e funções sensoriais, emocionais e cognitivas. Enquanto a ponte é responsável por enviar informações até o cerebelo referente à meta do movimento pretendido. O miencéfalo dá origem ao bulbo, que somado ao mesencéfalo e ponte formam o tronco encefálico. A medula espinhal primitiva, então, divide-se em placas alares, que encontram-se dorsalmente, e em placas basais, ventralmente. Ainda no início da fase fetal, surgem duas camadas mesenquimais ao redor do encéfalo e da medula espinhal, que formam as meninges. A mais interna é dividida em pia mater e aracnoide, e entre elas corre o fluido cerebroespinal. Da camada mais externa tem origem a dura mater e serve de molde para a ossificação intramembranosa da calota craniana. A medula, então, alonga-se por todo o canal vertebral, ainda no embrião, onde a extremidade da cauda da medula encontra-se próxima à primeira vértebra aos 6 meses. Com o nascimento, essa extremidade alcança a segunda ou terceira vértebra lombar. E na fase adulta, essa extremidade já encontra-se entre a 12ª vértebra torácica e a terceira lombar. As células da crista neural originam um sistema nervoso periférico. Essas células são originadas e desprendidas do neuroepitélio ou do tubo neural, onde juntas formam uma lâmina dorsal contínua, além de diferenciar-se em neurônios, células satélites e células de Schwann, de gânglios sensitivos cranianos, espinais e intramurais. Derivam ainda a bainha conjuntiva dos nervos, medula adrenal e melanócitos. Entre o segundo e o quinto mês de desenvolvimento, ocorre a mielinização das fibras nervosas periféricas que inicia nos tratos sensitivos. Na sexta semana, já pode ser observada atividades reflexas com um toque perioral que faz com que ele tenha uma flexão contralateral no pescoço. Já no terceiro mês, ele é capaz de responder a estímulos táteis por quase todo o corpo. No fim do quarto mês, consegue se movimentar, e já no sexto mês é percebida sucção. O desenvolvimento dos olhos se dá ainda no início da gestação, onde o prosencéfalo, que constitui um campo óptico e depois se divide em dois, tem duas vesículas ópticas projetadas de si. Essas vesículas sofrem invaginação, tomando forma de cálice, que se transforma na retina, com parede dupla. A mais interna é a camada pigmentar, enquanto a mais externa é a camada sensorial, onde encontram-se os fotorreceptores. É gerado, então, o humor vítreo, a partir do mesênquima, e encontra-se entre a retina sensorial e o cristalino, onde juntos formam o corpo vítreo, útil contra choques e vibrações. Com o desenvolvimento, formam-se ainda os nervos ópticos, a partir de axônios de células ganglionares, a fissura óptica, vasos hialoides
e ainda a pupila, através de uma abertura redonda do cálice óptico. Começa a tomar forma também a córnea, tendo seu epitélio gerado a partir do ectoderma, e o endotélio a partir de células cuboides, também provenientes do ectoderma, e que se diferenciarão em fibroblastos. A córnea sofre desidratação, o que permite que ela fique transparente. Na parte da borda do cálice óptico, surgem a íris e o corpo ciliar pela diferenciação. Surge ainda um músculo ciliar logo abaixo do corpo ciliar, importante na refração, já que a sua contração é que determina o quão convexo será o cristalino. O esboço do olho é dividido então em coroide, a parte mais interna, conta com tecido conjuntivo frouxo, vascularizado e com melanócitos, e com a esclera, que é a parte branca do olho, composta por tecido conjuntivo denso modelado. As orelhas começam a tomar forma, então, na quarta semana, quando o ectoderma de revestimento dos placoides ópticos é engrossado. Esses placoides sofrem invaginação e são separados desse ectoderma, tornando-se vesículas auditivas que sofrem diferenciação no labirinto membranoso, que é composto por ductos semicirculares, utrículo, sáculo, ducto e sáculo endolinfáticos e o ducto coclear. A parede do ducto coclear começa a tomar forma a partir do órgão espiral ou de corte. O mesênquima terminará dando origem ao labirinto ósseo, depois de passar pela fase da cartilagem, constituído por vestíbulo, canais semicirculares e cóclea. Esses dois labirintos formam a orelha interna. Os dois primeiros pares de arcos branquiais derivam os ossículos da orelha média, enquanto o primeiro par de bolsas faríngeas derivam as tubas auditivas e as cavidades timpânicas. A orelha externa é composta por meato acústico, que vem do primeiro par de sulcos branquiais, pela camada externa da membrana timpânica, que vem do ectoderma do primeiro par de sulcos branquiais e endoderma do primeiro par de bolsas faríngeas. E ainda pelo pavilhão auditivo, que são encontrados ao redor do primeiro par de sulcos branquiais. As orelhas se encontram próximas ao pescoço, mas conforme a mandíbula se desenvolve, as orelhas sobem. Por isso que com a má formação da mandíbula, as orelhas costumam se encontrar mais baixas. Todo o período de desenvolvimento é muito complexo e na maioria das vezes perfeito. Porém, há situações em que nem tudo corre bem, podendo ocorrer problemas com o fechamento do tubo neural, por exemplo. Nesse caso, pode ser devido à alta quantidade de glicoproteína alfa-fetoproteína no líquido amniótico. Isso pode causar anencefalia ou falta de ácido fólico, que é responsável pela produção de ácidos nucleicos e proteínas, e a falta desse ácido também causa anencefalia. Outros efeitos ou erros podem ser causados por agentes externos, como o álcool, que pode causar a síndrome do álcool fetal, que afeta o desenvolvimento correto da face e do sistema nervoso. Bom, esse foi meu segundo trabalho sobre desenvolvimento humano. Obrigada pela atenção. E essas são as minhas referências. Obrigada.